Muito mais do que nós celebrarmos o dia do nascimento de Jesus, estamos celebrando o sentido do nascimento de Jesus. Não é apenas celebrar a festa do nascimento de alguém, ou melhor, da pessoa mais importante da história, mas é o sentido que esse nascimento traz. Todos nós fazemos o nosso aniversário, alguns gostam de festas, outros de não, alguns gostam de receber os seus cumprimentos, outros não. Mas todos nós celebramos o dia em que nascemos. Mas celebramos apenas como uma forma de recordação. Ninguém celebra o nosso aniversário, porque o nosso aniversário é tão importante que se ele não tivesse existido na vida daquela pessoa não seria igual. Não, ninguém celebra assim. Celebramos e porque amamos as pessoas e gostamos, admiramos e às vezes até porque estão do nosso lado. Mas o Natal de Jesus tem algumas coisas muito mais importantes. Primeiro porque, como nós ouvimos, a palavra se fez carne e habitou entre nós, diz o Evangelho. Primeiro porque Ele é um de nós. Ele é um conosco. Muitas vezes queremos pessoas iguais. Ah, como é fácil quando nós lidamos com pessoas iguais a nós nas qualidades. Mas como é difícil lidar com pessoas que são iguais a nós nas diferenças, nos limites. Como é difícil lidar com pessoas que são difíceis de lidar. Jesus, pelo incrível que pareça, Ele tem a sua personalidade, mas Ele é um com cada um de nós. E não apenas porque Ele é Deus, se isso já não bastasse, mas porque foi assim que Ele quis se parecer com cada um de nós. Se parecer mesmo. Hoje a psicologia dá aí os temperamentos. Jesus tem todos. Não tem como falar que Ele é colérico, que Ele é melancólico, que Ele é sanguíneo, que Ele é fleumático. Jesus tem a personalidade curada, perfeita, aquela que em nós existe, mas que nós mesmos vamos manchando ela. Jesus tem o caráter que nós temos. O caráter de uma pessoa é formado até mais ou menos os seus 4, 5 anos de idade. Jesus tem o caráter perfeito, aquele que está em nós, e que nós ao longo da vida vamos desfigurando. Ou seja, Ele é um conosco, sim, mas nós podemos dizer que Ele é um de nós, e não apenas um companheiro. Ele não é um companheiro apenas, do ponto de vista político que a gente às vezes escuta. Não, Ele não é um companheiro. Ele é um de nós de verdade. Você pode dizer que você se parece com Jesus em tudo exceto o pecado, porque foi assim que Ele quis ser, igual a nós em tudo, com exceção do pecado. Então, esse é o primeiro sentido de nós celebrarmos o Natal. Nós temos um Deus que não só nos entende, mas é um de nós mesmo. Para pensar depois nisso. Aquele que criou todas as coisas que você pode imaginar. Pensemos apenas no nosso planeta. E pensemos, antes do homem fazer todas as besteiras que ele está fazendo, pensemos na perfeição do planeta. Pensemos nas galáxias. Pensemos no universo inteiro. Ele criou tudo. E ao criar tudo,
por que será que ele quis ser um de nós? No céu, se nós chegarmos lá, a gente pode ter essa resposta. Segunda coisa para celebrarmos o Natal é o que a segunda leitura traz da carta aos Hebreus. O autor aos Hebreus diz: Deus falou muito por meio de profetas, por meio de várias pessoas, mas nesses dias que são os últimos, ele falou por meio do seu próprio Filho. Jesus, ele tem a nossa linguagem. Quantas vezes você não é compreendido na maneira que você fala? Às vezes, a sua cabeça não é tão lógica assim. Isso não é um defeito, é uma diferença. Mas como é difícil lidar com pessoas que não têm uma lógica de raciocínio com uma pessoa que tem uma lógica de raciocínio. Como é difícil isso. E por isso que às vezes não se entendem. A pessoa fala A, você não entende A, entende B. Ela quis falar A, mas ela disse B. Dá para entender? Lidando com pessoas, a gente fala isso. A gente fala A, a pessoa entende B. Mas não é porque ela entende B, porque muitas vezes você quis falar A, mas acabou falando B. Jesus, ele fala a nossa língua. Ele fala a linguagem que nós entendemos. E preste atenção, ele entende a nossa linguagem, por mais confusa que ela seja. Celebrar o Natal nos leva a entender que eu posso não ser entendido pelas pessoas, mas Deus me entende. E muito mais, eu posso não entender as pessoas, mas Deus se faz entender, porque Ele se apresenta falando a linguagem que nós entendemos. Ah, eu não entendo Deus, porque você não quer, é diferente. Ah, eu não entendo a Bíblia, porque você não quer, é diferente. Ah, eu não entendo as coisas de Deus, porque você não quer, isso é diferente. Porque Ele fala a linguagem que nós entendemos. E não só, Ele entende a nossa linguagem, por mais confusa que seja. E quando eu falo linguagem, eu não estou falando somente aquela que está da nossa boca, mas principalmente aquela que está no nosso coração. Quantas coisas você contém no coração, você tem no seu coração que você não entende? Sentimentos, pensamentos, atitudes. Quantas coisas você tem aí dentro que você não entende? Lava as mãos e diz assim: Deus vai entender. E não é um ato apenas de conformismo. Não, porque você não é perfeito. Você não é Deus. Você não vai entender tudo. Mas Ele entende tudo que é seu. Tudo, absolutamente tudo. Deus criou o mosquito, mas Satanás, como dizia o Padre Léo, ele educou. Praga, sai daqui. E uma última coisa para celebrar o Natal. O que a primeira leitura diz. Como são belos, andando sobre os montes, os pés de quem anuncia e prega a paz. Se não bastasse Ele ser um de nós, se não bastasse Ele falar e compreender a minha linguagem, Ele caminha comigo. E caminha comigo me dando paz. Quantas vezes não temos paz? Se aproxime de Deus. Ele está com você. Veja, como são belos, andando sobre os montes, os pés de quem anuncia e prega a paz. Se fala tanto no Natal que quer paz. Na cidade onde ele nasceu, em Belém, não teve celebrações ontem e não terão hoje, porque não estão em paz, estão em pé de guerra lá. Ah, se eles soubessem quem caminha com eles. Ah, se nós soubéssemos quem caminha conosco. Este que se fez um de nós. Este que se fez tão próximo de entender a minha linguagem
e eu entender a sua. Ah, se nós o conhecêssemos de verdade, nada, absolutamente nada, nos tiraria a paz. Celebre Natal, não apenas enchendo o bucho. Celebre Natal, não apenas trocando presentes ou roubando presentes, né? Que tem o amigo secreto e o amigo ladrão. Celebre Natal, não apenas fazendo festa para aquele que nasceu, porque celebrar Natal não é só celebrar o aniversário de Jesus. Celebrar Natal é saber que o Deus que tudo criou está tão próximo de nós. E se nós realmente soubéssemos e o sentíssemos assim, nossa vida seria diferente. Eu não precisaria fazer absolutamente nada para os outros verem que eu estou fazendo. Eu não precisaria ter respeito humano nenhum. Eu não precisaria ficar fazendo absolutamente nada que realmente não fosse a vontade de Deus, mesmo que essa não fosse a vontade dos outros. O mais importante do Natal é dizer: Ele está no meio de nós. Faça um instantezinho de silêncio. E nesse silêncio, deixa brotar no seu coração, neste Natal, a gratidão de Deus, a Deus que está aí com você.